Muito bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de todos vocês. Que Deus ele possa abençoar abundantemente a sua vida, trazendo para você nesse dia maravilhoso muita paz, muita saúde, alegria e principalmente a presença do Senhor. Que seja uma manhã de notícias maravilhosas, que Ele venha tirar do seu caminho toda seta maligna, toda inveja, todo olho grande, que todo mal caia por terra e que aonde você pisar a planta dos seus pés, que a sua casa, a sua família sejam abençoadas. Amém? Esse amigo que vos fala, Bispo Maicon, eu quero fazer uma oração de fé por você. Eu quero abençoar a sua manhã. Mas antes eu quero falar uma coisa muito importante com todos vocês, sobre família. Quem não gostaria de ver toda a sua família protegida, guardada, abençoada e feliz debaixo dos braços do Senhor Jesus? Muitas das vezes o inimigo ele não consegue entristecer o seu coração, porque todas as lutas que se levantam, você vence elas confiante. Quando se levanta uma luta, uma dificuldade, você não abaixa a sua cabeça. Mas se tem uma área que muitas das vezes o inimigo tem tentado te desanimar e de repente ele tem conseguido, é na família. Porque nós não podemos proteger toda a nossa família, mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus ele pode. Aonde nós não estamos, Deus ele pode. E quantos não gostaria que Deus mudasse a sorte dos seus familiares? Às vezes a gente até ouve muitos familiares dizendo: parece que eu estou sem sorte, parece que as coisas para mim só dá errado. Mas eu creio que após essa oração que a gente vai fazer, as coisas vão dar certo na sua família. Você vai sentir no seu coração uma mudança, uma transformação, um grande milagre de Deus acontecendo. Amém? Meus irmãos, no mundo de hoje que nós vivemos, existe pessoas negativas e pessoas positivas. Nós temos que tomar muito cuidado para não ser um negativo. Nós temos que vigiar para que nós não venhamos mais reclamar do que agradecer a Deus. Eu sei que às vezes a luta é muito grande, eu sei que às vezes a dificuldade é grande, mas Deus ele é maior. Confia no Senhor, acredita nele. Você não está sozinho nessa batalha que você está enfrentando. Deus, ele está com você e eu quero fazer uma oração de fé por você. Mas antes, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tocou no meu coração e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, essa palavra vai falar o seu também. Amém? Aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Jó, tem algo muito poderoso que eu quero compartilhar com você. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. É muito forte, amém? Você colocar no seu coração, mudou o Senhor a sorte de Jó. O mesmo Deus que mudou a sorte de Jó, é o Deus que tem condições de mudar a sua sorte. Eu tenho certeza que muitas vezes chegamos até o ponto de dizer: parece que eu estou sem sorte, parece que as coisas para mim só dá errado. Eu não consigo entender, compreender como que parece que eu não tenho sorte. Eu vou fazer uma coisa simples que todo mundo faz e dá certo. Quando chega na minha vez, eu vou fazer e dá errado. Repreende esse pensamento dentro do seu coração. Repreende esse sentimento. Porque enquanto você está orando, enquanto você está confiando,
Deus, ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando pela sua casa, ele está trabalhando pela sua família. Nós acabamos de ler aqui a palavra dizendo: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Então você vai perceber que o segredo é a oração. Por isso que nós estamos em guerra, é uma batalha para que nós venhamos fazer uma oração. Você já percebeu que todos os momentos que você fala que vai fazer uma oração, acontece alguma coisa para que você não ore? Você já percebeu que todos os momentos que você fala que vai orar, alguma notícia ruim, alguma situação acontece para tentar impedir você de fazer a sua oração? O segredo da vitória é a oração. Quando você faz a sua parte, você confia em Deus, a promessa de Deus se cumpre na sua vida. E o inimigo, ele é astuto, ele vai tentar confundir você, ele vai tentar enganar você, ele vai tentar cegar você. Eu vou dar um exemplo para que você possa entender o que eu estou querendo dizer para você. Lembra de Pedro? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele aparece naquela grande tempestade, quando os discípulos estavam dentro do barco, de noite, um vento, chovendo, e os discípulos, ao verem de longe, eles gritam: é um fantasma? E Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro, ele avisa ao Senhor dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus, ele disse: vem. E enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava em cima das águas. Quando ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para os lados e ele repara na força do vento, na tempestade, ali a palavra vai dizer que ele teve medo. E quando ele tem medo, ele afunda. É exatamente o que acontece na nossa vida. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, grandes milagres acontecem na nossa vida. Enquanto você está olhando para Jesus, acontece cura, acontece libertação, acontece sinais e prodígios, acontece livramentos. Acontece livramentos que a gente vê e fica sabendo, e livramentos que de repente você nem imagina que aconteceu, mas Deus faz acontecer na sua vida. Então você percebe a importância de você continuar olhando para Deus e fazendo a sua oração. E o inimigo, ele sabendo que ele não pode te parar, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar te afastar de Deus. Ele vai tentar tirar você da caminhada da fé. Ele vai tentar te entristecer, colocando dentro do seu coração aquele pensamento: desiste, para. Se eu fosse você, eu abandonava. Se eu fosse você, eu não esquentava a cabeça com mais nada. Tanto fez como tanto faz. E é aí quando a pessoa, sem perceber, ela começa a se distrair. Ela começa a dar mais atenção para os problemas, a tempestade, o vento, do que olhar para Jesus. E quando a gente para de olhar para Jesus, a gente começa a ver que a tempestade vai crescendo. E junto com ela, o medo. Junto com ela vem palavras negativas, vem um sentimento de angústia, vem um sentimento de tristeza, vem um sentimento, uma aflição dentro do seu coração. E aí vem aquele pensamento: eu não tenho forças mais para orar. Eu não consigo mais sair dessa situação. Eu já não tenho mais condições de vencer esse problema. E sem perceber, a gente começa a orar menos, a gente começa a buscar Deus menos, a gente começa a ter menos tempo para Deus, porque a gente focou muito no problema e esqueceu de olhar para Jesus. Então você percebe que Deus, quando ele muda a sorte de Jó, é que Jó, mesmo passando por dificuldade, Jó mesmo passando por uma situação muito complicada,
Você conhece a história de Jó, aonde ele perdeu tudo, prosperidade, família, tudo que Jó tinha ele perdeu. A única coisa que ele não perdeu foi a confiança em Deus. Você já parou para tentar entender por que o diabo não matou Jó? Eu vou explicar para você. É muito forte, coloque isso no seu coração. Antes do diabo tocar na vida de Jó, a Bíblia vai nos ensinar que ele pede autorização a Deus. Permita-me que eu toque na vida de Jó, pois Jó ele só adora o Senhor porque o Senhor tem dado tudo para ele. Se eu tocar na vida dele, eu consigo fazer ele blasfemar. Olha para você ver como que o diabo é astuto. Deus, ele conhecendo o coração de Jó, Deus ele responde: vai e toca em tudo que você quiser, menos na vida de Jó. Contra ela você não vai o matar. Então você percebe que imediatamente o diabo foi. E ele foi e fez uma destruição, um furacão na vida de Jó. Ele tirou tudo. E por que ele não tira a vida? Porque ele não tinha a autorização. É forte, né, gente? Olha, é muito forte essa palavra. Ele tocou em tudo, menos na onde ele não tinha a autorização. Então a gente percebe que o diabo não pode fazer tudo isso que muitos imaginam. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não pode tocar se Deus não permitir, ou se eu e você não buscar e estiver perto de Deus. Então guarde essa palavra no seu coração. Eu não sei a luta e a dificuldade que você está passando, mas Deus está mandando eu dizer para você: eu estou mudando a sua sorte. Eu estou mudando a sorte da sua casa, da sua família. Chegou um tempo novo, um tempo de colheita, um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo de alegria, tempo de bonança, tempo onde verdadeiramente aquilo que estava dando errado vai dar certo na sua vida. É tempo de paz, tempo de alegria. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E se você se apegar a essa palavra, o mesmo Deus que mudou a sorte de Jó, meus irmãos, pode ter certeza que Ele está mudando a sua sorte. Amém? Você toma posse? Eu vou fazer uma oração por você agora, tá bom? Pedir a Deus que venha mudar a sua sorte, da sua casa, da sua família. Nós vamos unir a nossa fé. Eu peço a você agora que ore comigo com toda a sua fé, que ore com todo o seu coração voltado para Deus, para que aquilo que nós ligarmos na terra, Deus venha ligar nos céus, tá bom? E não se esqueça de colocar o seu nome ou da sua família para a gente também orar por eles. Vamos fazer essa oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos o quanto necessitamos do Senhor. Reconhecemos, Pai, o quanto precisamos do Senhor. Sabemos, meu Deus, que tem muitas pessoas capacitadas, humanamente falando, mas que muitas das vezes estão sofrendo. Muitas das vezes, Pai, estão passando por dificuldade, porque a maior capacitação que um homem ou uma mulher pode ter é a força do Senhor, é a presença do Senhor, a ajuda do Deus poderoso. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, muda a sorte dessas pessoas, muda a situação de cada um deles, meu Pai. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que não estão suportando, meu Pai, tanto de dificuldade que ela está passando, não está suportando, meu Deus, a luta, a provação. E nós, meu Pai, humildemente pedimos ajuda ao Senhor. Humildemente pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha abençoar os nossos projetos, que venha abençoar os nossos sonhos. Nós entregamos nas mãos do Senhor. Pedimos ao Senhor que vá na frente, meu Pai, abrindo todas as portas, mudando a situação, tirando do caminho tudo que tem atrapalhado.
tirando do caminho, meu Deus, tudo aquilo que tem impedido a nossa bênção, tirando do caminho tudo aquilo que tem impedido o nosso milagre, tirando do caminho tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa família, tem atrapalhado a nossa casa. Muitos deles ainda não conhecem, Pai, o tamanho do poder do Senhor. Muitos deles ainda não reconhecem o quanto necessita da ajuda do Senhor. Mas humildemente eu peço a Ti, Pai, abençoa eles, protege eles, guarda cada um deles debaixo da poderosa mão do Senhor. Que a mão do Deus vivo e poderoso venha se manifestar e que aonde eles pisarem a planta dos seus pés, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Guarda, meu Deus, protege e abençoa. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua manhã. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa e a sua família, tá bom?